Olá, pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula 10 do curso de Álgebra Linear, tá? Que já iniciou sobre transformações lineares. Na última aula a gente deu algumas propriedades, definições, exemplos, definimos o que é imagem, núcleo, e agora vamos continuar dando algumas outras definições e alguns outros exemplos. Vamos agora definir o que seria transformações lineares, injetora, sobrejetora e bijetora, tá ok? Como vocês conhecem, né? Então, considere via conjunto, via funções, né? Considere uma transformação linear, que eu vou denotar T, agora de V em W, sempre, tá? Então, eu tenho as seguintes definições. Definição 1 é a seguinte. T é injetora, tá? Se vetores distintos têm imagens distintas. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Tá? Isso quer dizer o quê? Que se dados U e V pertencentes ao conjunto domínio, com U diferente de V, então T de U tem que ser diferente de T de V. Tá? Ou equivalentemente, tá? Ou equivalentemente, se dados U e V pertencente a V, tanto faz você fazer uma ou outra, com T de U igual a T de V, implicar U igual a V, que seria exatamente a contrapositiva da anterior. Então, se vocês pegam a definição de elementos diferentes no domínio, tem imagens diferentes, então usa-se essa. Agora, se vocês pegam elementos iguais na imagem, tem que provar que eles são iguais no domínio. Aí usa-se essa. Ok? Tanto faz um ou outro. Ok? E quando é que a aplicação é sobrejetora? Tá? Definição 2. Quando é que a aplicação é sobrejetora? T é sobrejetiva ou sobrejetora se a imagem de T é todo o espaço W. Tá? A imagem de T é todo o espaço W. Tá? Isso quer dizer o quê? Que ela é sobrejetora se. Isto quer dizer seguinte, se dado Wzinho em W existe sempre, né? Existe V pertencente a V, tal que T de V é W. Ou seja, sempre eu vou conseguir um elemento em W cuja imagem via transformação linear pela V. Tá bom? Ora, e o que é ser bijetora? É quando ela é injetora e sobrejetora, né? Definição. T é sobrejetora, ou, desculpa, bijetora. Se T é injetora e sobrejetora. Umas questões importantes, né? É a seguinte, né? Ponto importante para vocês pensarem é: se T é injetora, quem é o núcleo de T? Tá? Então, eu gostaria que vocês procurassem aí exemplos de transformações, né? Estudassem exemplos de transformações que são injetora e sobrejetora, tá? Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Vamos iniciar aqui com, esse exemplo. Exemplo.
Pega T, que vai da reta no R2. Tá? Que a cada x associa T de x a x0, ao par, x0. Vamos mostrar algumas propriedades, tá? Vou mostrar algumas propriedades. Então, primeiro, T é injetora? Será que é? Então, vamos lá ver, né? O que é que a gente tem que mostrar? Eu tenho que mostrar que elementos, olha só, elementos distintos no domínio impliquem elementos distintos na imagem, tá? Ou elementos iguais na imagem implica elementos iguais no domínio. Vamos mostrar essa. T injetora, vamos lá. Então, eu quero que T de x seja igual a T de y. Ora, mas isso é equivalente a dizer o quê? A dizer que x0 é igual a y0. Ora, mas isso é equivalente a dizer que x é igual a y. Portanto, T é injetora. Tá? Mas observa que a imagem de T, 2, T é sobre? Não. Pois a imagem de T é diferente do R2 todo. Tá? Observa que a imagem de T, observa que eu tenho elementos aqui sempre só que a segunda coordenada é 0. Isso não é o R2 todo. Tá? Então, por isso, essa transformação não é sobre injetora, mas ela é injetora. Tá bom? Então, uma coisa importante é a seguinte propriedade, respondendo essa questão aqui, asterisco, é a seguinte propriedade. Seja resposta de asterisco seja T, que eu estou pegando sempre aqui de V em W, uma transformação linear. Tá? Uma transformação linear. Então, sempre que o núcleo de T for só o zero, significa dizer que T é injetora. Então, uma forma de você encontrar se uma função é injetora é olhar o núcleo. Se o núcleo for zero, ela é injetora. Se ela é injetora, então o núcleo é zero. Então, é uma forma de você caracterizar simples que o núcleo de T sendo zero, a função é injetora, e se for injetora, ela tem núcleo zero. Tá ok? Isso é uma propriedade importante que vocês vão poder usar, tá bom? Deem uma olhada no livro do Boldrini, que tem a demonstração bem simples. Vamos aqui só aplicá-lo, certo? Então, beleza. Então, a gente viu que T é injetora, então o núcleo é zero, tá ok? E, finalmente, tem outra propriedadezinha bem interessante, que é o seguinte. Propriedade... A propriedade é o seguinte. Se T vai de V em W, tá? É uma transformação linear. Transformação linear. Então, a dimensão de V, ou seja, do espaço todo, nada mais é do que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem da transformação. Da imagem da transformação. Tá? Isso é uma propriedade muito importante e que, de certa forma, nos ajuda a encontrar certos entes. Por exemplo, eu posso dar a dimensão do núcleo, a dimensão da imagem, vocês podem procurar e concluir a dimensão do espaço todo. Ou eu pedir a dimensão da imagem, dando a dimensão do espaço, você só precisa calcular a dimensão do núcleo, tá ok? Tudo isso é possível fazer com essa propriedade. Mas e qual seria, né? Qual seria
as consequências, né, dessas propriedades. Vamos falar algumas consequências. Consequências da propriedade anterior. Olha que bacana. A primeira delas é o seguinte, ó. Se V e W, tá, tem mesma dimensão, então T de V em W é injetora, C e somente C é sobrejetora. Outra consequência importante é a transformação T de V em W, tá? É isomorfismo, que é isso, não se agonie, vou já falar. Isomorfismo. Então, se T é um isomorfismo, então T leva base de V em base de W. Certo, mas e o que é essa palavra aí, isomorfismo? Tá? Isomorfismo nada mais é do que uma transformação quando ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Tá? Então a gente vai dar o nome de isomorfismo. Então, deixa eu colocar uma definição aqui. Definição, só para vocês não esquecerem. Quando uma transformação linear T de V em W for injetora e sobrejetora, ou seja, for bijetora, tá? Dá-se ao mesmo tempo, óbvio, né? Ao mesmo tempo, dá-se o nome de isomorfismo. Então, aí agora a gente tem uma nova definição, tá? Que é o isomorfismo, tá? Então, deixa eu colocar aqui uma outra coisa. Dois. Vamos falar agora o que são espaços isomorfos, tá? Espaços vetoriais isomorfos. Quando há, tá, uma transformação, uma tal transformação entre dois espaços vetoriais, ou seja, quando eu tenho essa transformação de V em W, injetora e sobrejetora, significa dizer que V e W são isomorfos, tá? Quando há uma tal transformação entre dois espaços vetoriais, dizemos que estes são isomorfos. Tá? Então, isomorfismo e espaços isomorfos. Uma última propriedade, né? É se a gente tem que dois espaços são isomorfos, então consigo uma bijeção de V em W e ela tem inversa, tá? Ela tem inversa. A última propriedade, consequência desse resultado ali em cima, terceiro, é o seguinte: se V e W são isomorfos, então existe uma bijeção T de V e W e sua inversa T a menos 1, que vai de W em V, é bijeção. É uma bijeção. Então, o que pode ser feito, vou deixar aqui como exercício, é o seguinte: exercício
O primeiro é o seguinte: mostre que a matriz 2 por 3 é isomorfo a R6. Ou seja, será que eu consigo uma transformação de V e W, que é a objeção? E 2, pega a transformação que leva os polinômios do grau 2 em grau 3. Ou seja, que a cada polinômio T de A mais BX mais C, x2, eu levo em quem? Em A mais B, A mais B mais C. Mostre que T é um isomorfismo e determine T a menos 1, a inversa, tá ok? Determine a inversa. Tá bom? Então, é bem simples e vocês podem se divertir com os exemplos no livro-texto, tá bom? Dê uma olhadinha. A gente vai também fazer esses exemplos um pouquinho mais rebuscados na nossa aula de exercício. Então, nas próximas aulas, vamos trabalhar um pouquinho mais no que diz respeito a transformações lineares, tá? Transformações lineares. E nossa ideia é finalizarmos, né, essa parte com os autovalores e autovetores, que é a última parte dessa 70% do curso, tá ok? É isso, pessoal. Uma ótima noite e até quinta-feira.